Vamos provar neste vídeo que o homem jamais foi à lua. KKK chupa globaloides. Por que não aparecem estrelas em nenhuma das fotografias? Simplesmente porque a abertura apropriada aos níveis da lente foi feito assim para compensar a luz que vinha do Sol. Essa correção diminuiu o brilho das estrelas, tornando-as invisíveis. Esta resposta é correta. No entanto, não explica o porquê nunca se tomaram foto das estrelas com uma abertura de lente apropriada para isto. Por que puderam levar 3 automóveis e não puderam levar um telescópio sequer? Deveriam ter levado e veriam o universo como nunca se tinha observado. Se tivessem levado um telescópio para a Lua, poderiam ver galáxias que ainda não tinham sido descobertas. Ao custo de 3 automóveis lunares, custaram quase 60 milhões de dólares cada um. Apesar de ter menos partes que um veículo normal. Para onde foi todo esse dinheiro? Logo hastearam a bandeira contra o vento, em ao menos 2 ocasiões. Numa lua inerte sem atmosfera, só podemos deduzir que a maioria das missões foram feitas em lugares secretos, temendo ser reconhecido por algumas das nações inimigas. Deveria ter um sistema que permitisse o livre movimento dos astronautas, mas eles tiveram que enfrentar altas temperaturas de um cenário de estúdio. Os participantes foram os verdadeiros astronautas, já que seus rostos sempre estavam encobertos. A gigantesca quantidade de ar-condicionado no estúdio causou o movimento da bandeira. Nessa imagem vemos a sequência da bandeira se movendo. Aqui se encontra a mesma cena. Este estranho vídeo, obtido décadas atrás, nunca voltou a ser publicado, evitando assim ser investigado. Demonstrava uma força gravitacional de 1/6 da Terra, simulando o movimento flutuante dos astronautas. Relativamente simples. Câmera lenta reproduziu facilmente esse movimento. As imagens foram transmitidas mais de 30 anos atrás. Agora vamos ver uma velocidade duplicada. É perceptível, sem nenhuma dúvida, que os astronautas estão caminhando como se estivessem na Terra. É possível ver nessas imagens nunca antes vistas que a tripulação da Apollo 11 levou uma câmera. Assim, as únicas imagens transmitidas da superfície lunar foram estas imagens obtidas de uma câmera de baixa resolução. Foi feito aos canais de televisão e foram obrigadas a transmitir a missão desde um projetor de televisão, com a tecnologia de quase 30 anos, obtendo imagens degradadas. Este era o plano da NASA e do governo que o governo tinha em mente. Depois de tudo, é a primeira vez que essas imagens são mostradas. Só o governo e a NASA celebraram esse acontecimento, mostrando imagens borradas para não mostrar imagens de uma fraude. Todas as imagens que a NASA nos proporcionou sobre a missão Apollo 11, durante o período de 5 anos, um elemento que seja seu destino foi descoberto justo antes da finalização deste documentário. Uma fita reveladora. Esta fita contém imagem inédita da tripulação da Apollo 11. Michael Collins, Edward Bowden Jr. e Neil Armstrong, simulando parte de sua missão por quase 1 hora. Dá para ver claramente, ouvir a conversação entre os astronautas discutindo técnicas para mostrar a Terra com uma certa distância e para assim mostrar a viagem que foi feita além dos anéis de Van Allen. Não pode ser mal interpretada a razão que o cenário foi construído com outro propósito, já que a imagem tem como feitas julho em 18, 19 e 20 de 1969. Nos mesmos dias,
que a missão estava perto da órbita da Lua. Ademais, é evidente que os astronautas estão em gravidade zero dentro da nave, o qual é convincente para os meios de comunicação da autenticidade da missão. Vamos ver na continuação. Neste vídeo nunca antes visto, é possível escutar a conversação entre os astronautas com a base de controle Houston. Se vê também uma conversação privada com a tripulação e uma terceira pessoa não identificada, na qual avisava os astronautas quando e como responder, e como manipular a videocâmera de forma adequada para falsificar as imagens. A NASA afirma que as únicas transmissões que ocorreram foram entre Houston e os astronautas. Agora escute como Houston dá instrução na conversação para os astronautas que se encontram ocupados para criar um efeito apropriado para as imagens. Depois de algum momento, uma terceira pessoa não identificada notifica os astronautas para responder à transmissão dizendo: abre. Imediatamente, Neil Armstrong responde: foi montada uma câmera no fundo da nave espacial e colocada essa imagem numa janela circular, a qual mostra a Terra nessa distância. A circunferência da janela aparenta ser o diâmetro da Terra visto a grande distância, e as paredes da nave espacial semelhante à escuridão espacial ao redor do planeta. É por isso que a luz exterior foi apagada e a luz do Sol bloqueada nas outras janelas. Aqui se pode apreciar ao redor da janela, aproximadamente de 2 polegadas de diâmetro na parte inferior. Temos uma janela com vista à Terra. Se a câmera estivesse bloqueando completamente a janela, como foi mencionado, seria impossível que o braço de um astronauta se cruze entre a janela e a câmera, como mostra essa cena. Também se pode notar como o astronauta operando a câmera foca a imagem em outro lugar. Este é um segmento que os astronautas não creiam que fosse gravado. Este é um segmento que os astronautas não acreditavam que foram gravados, muito menos apropriados para ser transmitido publicamente. Agora se vê a cabine completa de onde os astronautas faziam o trabalho. Talvez foi acionado acidentalmente. Aqui se pode ver como operaram a câmera da parte de dentro da nave. Também se vê como removem o material côncavo da janela. Finalmente, a luz se acende e mostra de onde estava situada a câmera. Aqui está a imagem do dia 18 de julho. A mesma tomada no dia 19 de julho. E a mesma imagem no dia 20. Hora depois, os astronautas disseram estar caminhando na superfície da Lua. Como é possível isto, sendo que 9 horas antes estavam na órbita da Terra? E seria preciso 3 dias para chegar na Lua. Na realidade, se tivessem ido à Lua, por que falsificariam parte das imagens da missão? Ao falsificar as imagens que mostravam a metade do acontecido, fica claro que os astronautas não poderiam chegar na metade do caminho. Isso mostra que é impossível ultrapassar os anéis Van Allen de radiação. Na equipe da Apollo 11 foi utilizada durante 40 meses, mas nenhum astronauta foi à Lua. A única coisa que aconteceu foi melhorar a técnica de imagens convincentes. Vários canais de televisão se queixaram porque seus programas favoritos estavam sendo interrompidos para mostrar a missão à Lua.
ficou claro que apenas uma suposta viagem à Lua seria o suficiente. Bilhões de dólares em cada suposta viagem foi gasto. Coincidentemente, a segunda missão, Apollo 13, o público estava envolvido e tomaram a questão da viagem à Lua de uma forma mais séria. Agora nós damos conta a razão pelo qual Neil Armstrong nunca deu uma entrevista, porque estava com peso em sua consciência. Que ameaças poderiam receber tão honoráveis homens para poder continuar mantendo a maior mentira dos Estados Unidos? Um dos dirigentes de mais alto cargo na NASA, James, renunciou dias antes da primeira missão da Apollo sem nenhuma explicação. Por que isso se estava a ponto de realizar um dos mais grandiosos feitos de sua carreira? Da mesma maneira, os 3 astronautas da Apollo 11 também renunciaram pouco tempo depois de haver regressado da sua viagem. E no 25º aniversário deste evento, em 1994, Neil Armstrong fez uma surpreendente aparição em público, onde soltou lágrimas a fazer breves comentários para um grupo de estudantes que visitavam a Casa Branca. No dia de hoje, temos um grupo dos melhores estudantes dos Estados Unidos. Nós temos completado só o princípio, mas desejamos muitos por fazer. Há muitas coisas para serem descobertas, mas muitas barreiras para remover. Uma das capas protetoras da verdade. Eles, essa capa. Talvez, algum dia no mundo, com o descobrimento dessas reveladoras imagens, os verdadeiros patriotas dos Estados Unidos se levantarão e liberarão os seus cidadãos do pecado o qual estão escondendo e o câncer que consome o governo federal. Se o governo